Boa noite. Vamos continuar na meditação do livro de Romanos, capítulo 12. O assunto aqui hoje é diferentes formas de serviço. Está nos versículos de 6 a 8. Antes disso, vamos ver lá, né? Só para a gente se situar. Aqui. De 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Paulo prossegue dando alguns exemplos das coisas que podemos ser chamados a fazer. Ele menciona 7 serviços, mas não é de forma alguma uma lista completa. Ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Almeida Revista Atualizada. Nota: nem todos esses serviços pertencem ao Ministério Público da Palavra. Alguns são de natureza privada. Os 4 primeiros têm a ver com o Ministério Público, enquanto os 3 últimos são mais privados. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Os 4 primeiros. Isso aqui, né? Profecia, Ministério Público, né? Ministério, serviço. 2, 3. Ensino. E o 4, exortação, que exorta. Os 4 primeiros têm a ver com o ministério público, ou seja, algo diante das pessoas. Enquanto os 3 últimos são mais privados. Vamos ver aqui. Depois de exortação, tem aquele que contribui, né? 1, que preside. 2, e esse que tem, que exerce misericórdia, né? 3. Isso mostra que o Senhor não chama todos para serem
pregadores ou mestres, independentemente do serviço que devemos fazer no corpo de Cristo. A exortação de Paulo a cada um é: ocupemo-nos no serviço. Verso 7 de Nelson Darby. Deus nos deu a fé. Versículo 3. E a graça, no versículo 6, para nos capacitar a realizar o nosso serviço. Vamos lá. É uma coisa importante, Dal, frisar, né, nisso aí, que o Senhor não nos chama para estarmos ociosos, né, na, na caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. Então, não existe isso de estarmos ociosos. Tanto até que ontem a gente estava falando sobre Efésios capítulo 2, desculpa, Efésios capítulo 2, 8 lá, quando fala, né, que da salvação pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí depois ele fala, né, que ele nos preparou para andarmos, né, nas boas obras que ele preparou. Dá tá abrindo aí, para a gente ler. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, não existe isso de um cristão estar ocioso, né? E quando a gente fala o cristão, estou falando todos, né? Irmãos e irmãs. Todos, né? O Senhor vai estar dando uma obra para fazer, uma ocupação para fazer nessa caminhada cristã aqui, na Assembleia também, né? Ajudando assim uns aos outros. Então não existe isso de ociosidade, né? Vamos dizer assim. Acho que foi o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus falou que meu pai trabalha até agora e ele também, né? Então a gente já tem o maior exemplo de todos, né? Que, né? O nosso Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, continuamente trabalhando. Profecia é ministrar a partir das escrituras sobre certos tópicos ou questões com as quais os santos podem ser confrontados em um determinado momento. Este ministério é profético no sentido de que transmite a mente de Deus para o momento. Está revelando a mente de Deus sobre um assunto, em vez de predizer algo que acontecerá, que é o tipo de profecia que os profetas do Velho Testamento faziam. Alguns profetas do Novo Testamento também profetizaram dessa maneira. Só vamos ver só um aqui, né? Atos 11, de 27 a 30. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia.
E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Paulo, né? Algum irmão quer comentar a respeito disso? Ou então eu encerro aqui essa parte, peraí. A profecia da qual Paulo fala aqui poderia ser oral ou escrita e deveria ser feita, como ele diz, de acordo com a proporção da fé que o indivíduo tem, não de acordo com o desejo dos outros. Isso mostra que precisamos ter cuidado ao incentivar uma pessoa para o ministério da palavra. Ela pode não ter fé para isso. Isso pode levar ao desastre. Queremos encorajar uma pessoa que tenha esse dom, mas não a forçar para além do que ela tem fé para fazer. Paulo define esse tipo de profecia em 1 Coríntios 14, 3, como edificação, exortação e consolação. Edificação. Edificação dá crescimento aos santos. Exortação desperta os santos. Consolação anima os santos. Vamos para outra, então. Ministério ou serviço, né? É muito amplo em sua aplicação. Incluiria o ministério público da palavra, mas não se limitaria a ele. Vamos ver aqui um desses. Atos 6, 4. Falando aqui dos discípulos lá, responsáveis, né? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vou ler só um pouquinho antes, só para a gente ter uma ideia disso aqui.
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Duas coisas aqui, né? Qualquer tipo de serviço que fazemos para o Senhor, em coisas naturais ou temporais, pode ser incluído nele. Vou pegar um aqui, Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Ministério ou serviço é o assunto que a gente está tratando, né? Ministério, né? Não tem nada a ver com um homem ou uma mulher ocupando o cargo criado pelo homem, de um clérigo, chamado pastor ou ministro, em uma congregação cristã. Quando falou um pouco antes, dava aí, irmãos, né, sobre a profecia, só ressaltando, né, que os profetas lá do início da igreja, do Novo Testamento, né, como foi até lido um exemplo ali, eles tinham esse caráter, né, de falar das coisas do Senhor, ou revelar as coisas do Senhor, que ainda a igreja estava sendo formada, né, e muito vamos dizer assim, a maioria das coisas nem estava nem escritas, né, as cartas estavam ainda sendo escritas pelos apóstolos e tudo mais, e esses profetas, né, eles também tinham esse trabalho, né, esse ministério, essa obra de falar, né, à Assembleia, aos cristãos, sobre essas revelações, né, que estavam chegando, vindo da parte do Senhor, principalmente a gente sabe através do apóstolo Paulo, mas que eles também, né,
podiam assim também estar falando dessas revelações. E até nessa época aí, ainda tinha ainda aquele caráter, né, de até revelar alguma coisa que ainda iria acontecer, como foi lido aí em Atos 11, né, 27 a 30. Eu me lembro também de outro episódio em que Paulo queria subir para Jerusalém, né, e o profeta falou com ele que não era para subir, que ele, se ele fizesse aquilo, ele ia ser atado, né? Pegou a cinta dele, amarrou e disse que ele seria atado da mesma forma como foi amarrado ali para aquela cinta. E Paulo foi, mesmo assim foi, e houve uma confusão lá em Jerusalém e Paulo realmente foi preso, né? Então, ainda tinha, no início aí da igreja, esses profetas, assim, com esse caráter, assim, de trazer essa revelação, né, até de uma coisa futura que ainda ia acontecer. E parece que, né, com o passar do tempo, né, como assim como os apóstolos, né, depois que todos morreram, não deixou de existir na igreja apóstolos, assim também o profeta, nesse caráter, também deixou de existir, mesmo porque as revelações da palavra de Deus, de tudo que é para a igreja, e até, a irmã botou ali o nome do profeta Ágapo, né? O irmão Weber botou ali. Profeta Ágapo que profetizou ali para Paulo, né, para ele não subir para Jerusalém. Sim, então, depois que, né, a revelação toda foi concluída, foi dada, a gente vê lá a conclusão no livro de Apocalipse, né, que até em inglês, o livro de Apocalipse tem um nome, acho que é Revelação, não lembro, acho que em inglês, acho que é Revelação. E conclui ali tudo que Deus tinha para revelar para nós. Por quê? Porque ele revelou sobre a igreja, sobre nossas posição, nossas bênçãos, tudo que se refere à igreja, a doutrina, né? E os ensinamentos, e revelou também coisas que iam acontecer depois, né? O arrebatamento, primeiro, né? Claro, o arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus vier e levar a sua igreja para estar para sempre com ele. Depois, tribulação, milênio, coisas até também que já tinham sido reveladas pelos profetas do Antigo Testamento, mas que na atual dispensação lá com os apóstolos, através do apóstolo João, foi revelado e foi mostrado ali a ele, através do que ele escreveu o livro de Apocalipse, né? Detalhes e muitos mais detalhes, mais coisas foram reveladas ao profeta João, ao apóstolo João ali, e ele escreveu então ali o livro de Apocalipse, e encerrou vamos dizer assim, a revelações dada à igreja. Então não tem nada novo para ser revelado hoje. Não tem aquela questão de um profeta chegar hoje, né? A pessoa se dizendo profeta, e chegar hoje e dizer que tem uma revelação nova para nós. E não tem. Já temos toda a revelação dada por Deus para nós, né? Está aqui está na palavra de Deus, escrita. Nós temos hoje ela. E então acho que hoje esse ministério de profecia, né, se restringiu mais a essa questão assim de transmitir, como ele colocou ali, né, transmitir a mente de Deus para o momento. Né? A gente sabe que às vezes tem determinadas situações que a gente não tem uma explicação, vamos dizer assim, uma resposta direta, claramente direta assim na escritura, mas e a gente fica pedindo ao Senhor que nos mostre e tudo mais, e de repente vem um irmão, né, que explica, fala dá uma palavra e que clareia para a gente determinadas situações ou dúvidas que nós temos, né? Ele faz com que a gente consiga ver a mente de Deus na sua palavra, o que Deus está querendo ensinar, para determinados assuntos que às vezes não estão muito claros, direto, assim quando a gente lê. Então, nesse sentido aí, a gente ainda tem, assim, né, irmãos que vão estar tendo esse ministério aí, né?
Mas é uma coisa realmente que, como ele até fala aí, né, que depois vem o ministério ali do ministério que é o serviço, que às vezes se confunde ali, né, o serviço, ministério aí serviço com o próprio ministério da profecia, e também se confunde muitas vezes com o que Dal vai ler aqui um pouco mais embaixo, que é o de ensinar, né? Então, às vezes a gente não consegue nem, vamos dizer assim, discernir ou separar o que é, né, a profecia que é falado lá em cima e o ensinar cá embaixo, né? Esse é uma sutileza, é bem sutil essa diferença, né? Porque às vezes o irmão ensinando, ele, né, vai estar, vamos dizer assim, profetizando também, e vai estar muitas vezes edificando, vai estar com a palavra que ele está falando, né, vai estar que está dando, vai estar edificando algum irmão, vai estar consolando, vai estar exortando, no ensino ali, né? No ensino. Mas, vamos dizer assim, a gente pode, no geral, dizer que quando um irmão, ele está, e até as irmãs, no caso, né? Quando está usando a palavra de Deus, né? A pessoa está profetizando, né? Então, por isso que lá em 1 Coríntios, quando fala da cobertura, fala para os homens não cobrir a cabeça quando estiver orando ou profetizando, assim também como as mulheres têm que cobrir a cabeça quando vão orar ou profetizar, que é falar das coisas de Deus, né? Então a gente pega nesse contexto geral aí, mas aí está, vamos dizer assim, separando em caráteres mais específicos, que é o profetizar, o ministério, o serviço mesmo e o ensinar, vamos dizer assim. Uma coisa interessante também nessa questão de ministério, e que tudo que a gente está meditando agora é relacionado a dons, é entender que cada um, como até já foi mencionado, tem o seu lugar, a sua importância na Assembleia. O Senhor não trouxe e não traz ninguém em vão. Se você está ali em uma Assembleia local, alguma coisa havia, alguma necessidade aquela Assembleia tinha que o Senhor quis que tu estivesse ali para preencher aquela necessidade. Era necessário que tu estivesse ali. Pode ser, como bem falado ali, que não seja algo público, mas como o irmão Bruce Anstey trouxe ali, o ministério, o serviço, ele é muito amplo, ele não atinge só a questão espiritual de ministério público da palavra, mas também ele abrange também as coisas temporais, como naquela passagem de Atos lá, foram escolhidos homens para servir à mesa, até se o irmão puder colocar de novo, é Atos 6, né? Interessante os detalhes da palavra, né? Mencionado uma questão lá, em Atos 6, e sempre me chama atenção, sempre que é lido, me chama atenção ali. Olha só, o versículo, esse mesmo, o 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, olha só o que ele que fala ali, de boa, bota um pouquinho mais para baixo, irmão, tá bem em cima do letreiro, por favor. De boa reputação, obrigado, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, às vezes a pessoa pode pensar, mas eu vou ali servir a mesa, mas eu queria estar lá fazendo outra coisa, e não estar aqui apenas servindo a mesa. Mas olha o que o irmão diz ali, sobre esse importante negócio, havia uns requisitos ali, ó, boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Não menospreze qualquer serviço que o Senhor te der para fazer na Assembleia. Não menospreze. Tudo é importante para o Senhor. E em 1 Pedro, capítulo 4, tem os versículos 10 e 11, se o irmão puder colocar também.
Diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, o dom que cada um tem, ele não é da pessoa, como eu já ouvi outros irmãos falando e aprendi até isso através de um irmão muito amado que participa de estudos com vocês, o irmão Luiz Amalfi. E o dom não é meu, o dom é nosso. O dom ele é da Assembleia. Então cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros, deve ser dispensado, segundo a multiforme graça de Deus. Então é importante entender isso, porque se a gente não executa aquilo pelo qual o Senhor nos coloca ali para fazer, a Assembleia toda sente. Aquela necessidade não está sendo suprida. E a Assembleia sente, irmãos. Pode ter certeza. Às vezes, existem irmãos que não são muito frequentes na Assembleia sem motivos plausíveis. Claro, se o irmão trabalha, o irmão tem outro problema, saúde, não pode estar vindo, o Senhor sabe. Mas quando um irmão não tem nada, assim, e tem condições, tudo, e não é frequente, a Assembleia toda sente isso. Então é importante também entender isso, porque comunhão também se inclui nessa questão. Quer ver? Tem uma passagem que é João, Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, Senhor, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Marta era aquela que estava, na outra passagem, lá em Lucas, afadigada, né? E ainda pedindo para o Senhor, peça que Maria me ajude, né? Então é importante entender que a gente não deve estar olhando outro princípio, ficar olhando para os outros. Aquele ali não está fazendo nada, ele manda ele me ajudar. Não. Cada um tem o seu serviço na Assembleia e a gente não deve menosprezar o serviço de ninguém. Então, Marta, em certo sentido, ela estava menosprezando que Maria estava aos pés do Senhor lá, ouvindo a palavra em Lucas 10. Mas, até podemos ler essa passagem. Lucas 10, versículos 38 a 42. A 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Deixe-lhe, diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, o que uma só é necessária para cada um, né? E o que Marta era necessário para ela ali era servir, fazer o serviço ali. Para Maria, o que era necessário para ela era estar aos pés do Senhor. E quando a gente vai lá, voltando para João 12, olha que interessante. João 12, 1 ao 3. O que acontece ali? Marta está servindo ali. Ela não está mais dizendo: Senhor, Maria ainda está aos teus pés, ó Senhor. Manda ela me ajudar.
porque ela estava indo aos pés do Senhor, e agora ela vai tomar uma libra de unguento de nardo puro, né, e vai ungir os pés do Senhor. Mas ela não diz, Senhor, olha só, manda ela me servir. Não, só diz que apenas Marta servia. Aparentemente, ela aprendeu a servir em silêncio, não julgando os outros, querendo fazer com que os outros ajudem nesse sentido, não. Ela está servindo, está em silêncio ali. E havia uma ceia. Lázaro era um dos que estava à mesa. Isso fala de comunhão. Comunhão também é importante. Então, por isso que eu mencionei que às vezes um irmão falta, ele tem condições, mas não tem nenhum motivo plausível, ele não vem às reuniões, não é muito frequente, isso afeta toda a Assembleia. Então, também é algo importante, faz parte do mesmo corpo. E Maria, que está aos pés do Senhor, nos fala, né, de oração. Oração também faz parte desse ministério. Até mesmo Paulo, ele falou lá em Atos 6, e nós perseveraremos na oração e na palavra, né, se eu não me engano. Podemos ver lá para finalizar o que eu tinha para dizer. Atos 6. Para baixo. Ali no 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, que importante isso, né? Tudo ali faz parte desses dons, né? E de ministério, né? E nós não devemos negligenciar, devemos fazer aquilo que o Senhor nos der à mão com alegria, né? Porque se o Senhor dar algo, por mais simples que seja, pode ser um copo d'água a um santo, e a gente faz isso, a gente deve fazer isso com alegria, porque só em pensar que é o Senhor, o Criador do universo, aquele que é o sustentador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Só em pensar que é para Ele que nós estamos fazendo isso, nossa, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente vai fazer, seja o que for, para quem for, com alegria. Queria só, pegando o gancho aí da palavra do irmão Weber, destacar a questão do ministério das mulheres, né? O irmão Weber pegou exemplos aí, né, de Marta e Maria, e temos a tendência por pensar, né, que ministério ou o serviço na Assembleia é somente aquele que é público ali da palavra, ou da profecia, ou do ensino, e por nossa mente, muitas vezes, natural, nos levar a ter essa tendência de dar, vamos dizer assim, um valor maior a esse serviço, que é público, né? Mas o que a palavra, como o irmão Weber acabou de falar, e o que a gente lê aí na palavra, a gente percebe que não tem essa diferenciação, não. São todos importantes para o Senhor e para a Assembleia. Tanto que, quando a gente vê aí os irmãos aí no verso 5, que são escolhidos para servir a mesa, são homens cheios de fé, do Espírito Santo e de sabedoria. Né? Se não fosse dito que eles iam servir a mesa, a gente ia pensar que estavam sendo escolhidos homens para ensinar na Assembleia, para trazer uma profecia na Assembleia. Mas aí, como é dito aí que é para servir a mesa, aí a gente fica, né? Ó, homem cheio de fé, fé e do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então, olhe como para Deus, aquele serviço era importante também. Né? E para a Assembleia, com certeza, né? Como o irmão bem ressaltou aí, os dons são dados para a gente ministrar aos nossos irmãos. Né? Se você receber um dom de Deus, um serviço, é para servir, para ministrar ao irmão. Então, as mulheres, voltando aqui na questão das mulheres, eu queria destacar isso, né? Porque as mulheres não têm um ministério público, nesse sentido, como os homens têm. Então, o ministério dela não vai estar aparecendo assim, né, sendo visto, né, por todos, né? Não tem esse ministério público assim. O ministério dela é mais um ministério, né, privado, um ministério mais, né, recatado, vamos dizer assim.
então não é público. Mas nem por isso deixa de ser muito importante. E nem por isso as mulheres, né, trabalham menos do que os homens, né? E a gente pode ver esse exemplo até no próprio livro de Romanos que a gente está lendo. Se a gente abrir lá mais na frente, dá Romanos 16, verso 6, eu vou pegar um versículo só, porque se os irmãos, as irmãs lerem o capítulo todo 16 de Romanos, você vai ver lá o quanto de mulheres, irmãs, Paulo cita. Só vou pegar o 6, né, verso 6, quando Paulo fala, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Trabalhou muito por nós. Ela, Maria, né, essa irmã chamada Maria aí, né, dentro vamos dizer assim, do espaço dela de ministério de mulher, ela trabalhou muito. E Paulo, assim, foi registrado aí na carta de Romanos, né, esse serviço aí da irmã. E se a gente ler depois aí, continuar lendo, vai ver várias irmãs que Paulo sauda, que Paulo fala que foram cooperadoras e várias irmãs. Né? Então, eu queria só destacar isso para falar, né, para as irmãs e para os irmãos também, para também não estarem olhando para as irmãs achando que elas não estão fazendo nada, pelo contrário, né? Entendo que as irmãs têm um ministério, têm um serviço que é muito importante e elas, né, assim como os irmãos também, né, se dispuserem, né, se entregarem sua vida, seu corpo para o Senhor e não ficar ociosos, né, não ficarmos ociosos, o Senhor vai usar e vai ser de grande valor para a Assembleia, para a edificação da Assembleia, né, para ajuda, né, dos irmãos, um dos outros, e o crescimento do corpo, né, de Cristo. Então, crescimento, né, no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, no amor, na comunhão, e tudo isso, né? Então, é importante a gente ter essas coisas aí em mente e tirar, né, aquela coisa que a gente traz muitas vezes de onde a gente veio, né? De olhar para alguns com, vamos dizer assim, com maior valor do que para outros. Não existe isso, né? Na Assembleia de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua noiva, no corpo de Cristo, né? Todos têm um valor, assim, quando usados pelo Senhor na sua obra, né? Cada um vai ter o seu serviço e o Senhor vai olhar com muito alegria, né? Por estar sendo útil nas mãos dele. Só isso aí, irmãos. É interessante aqui também que nessa questão da profecia, o irmão ele faz um comentário aqui, né? Está revelando a mente de Deus sobre um assunto. A gente poderia pensar assim, o irmão tá falando algo do que Deus está pensando, mas na verdade é a mente de Deus naquele momento ali que é necessário para aqueles que estão ouvindo essa profecia. Ele vai abrir a boca a falar e aquelas palavras que ele tiver falando ali é que vai servir para aquele momento ali, como o irmão fala aqui, né, um pouco mais abaixo, e vai ter um efeito em cada um que estiver ouvindo, na necessidade de cada um. É por isso que no finalzinho, que o irmão coloca, né, que Paulo define esse tipo de profecia em 1 Coríntios como edificação, exortação e consolação. No momento que alguém estiver ouvindo, pode precisar de edificação, né, de algum
tipo de esclarecimento, né, de algo que não estava entendendo muito bem, vai crescer nisso, ou precisar de uma exortação, como o irmão aqui coloca, né? Porque tá meio que aéreo em alguma situação, e aí vai ser despertado. Presta atenção, irmão. E consolação é que o irmão pode estar, assim, triste com alguma situação aqui nesse mundo, e de repente ele ouve essa mesma palavra que foi dada ali, esse conjunto de palavras foi saída da mesma boca naquele momento, e essas palavras aí vão animar esse irmão. Então isso é uma ação de Deus, né, através desse profeta. Então é por isso que fala da revelação da mente de Deus, né? Porque Deus quer isso para os seus. Deus quer que a gente seja edificado, quer que sejamos exortados, né, em tempo hábil, e consolados também, porque a gente vai passar por aflições nesse mundo. Então é nesse sentido a profecia aqui. É por isso que tem muito a ver com a proporção da fé também, né? Acho que dá tempo aqui da gente ler mais alguns, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Não é bom a gente encerrar tudo hoje, não, porque, quer dizer, eu não sei se os irmãos aprovam, né? Você acha que deve encerrar tudo hoje? Dá tempo da gente fazer isso? Eu acho que a gente pode ainda ler aí o ensinar e exortar e deixar os outros para depois. Tá? Porque se o irmão quiser fazer algum comentário sobre isso aqui. Peguei esses dois aqui, não é? Porque já está quase no horário. Então, ensinar tem a ver com expor a escritura em seu alcance e significado apropriados, e feito de uma maneira ordenada, para que aqueles que a ouvem ou a leiam entendam a verdade. O Dal, isso é interessante de ensinar aí que Paulo, né, aconselha Timóteo, deixa eu achar aqui, acho que é 1 Timóteo, deixa eu achar aqui, 1 Timóteo, é o seguinte, deixa eu ver aqui, quando ele fala do, acho que é segunda, peraí, 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Verso 13. Porque aí sabe que aí fala assim, ó, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo pede a ele para fazer isso, conserva um modelo, é como se fosse ele fizesse um resumo, né? Um quadro de resumo daquilo que Paulo tinha ensinado para ele. Né? Quem estuda aí ou já estudou, né, para concurso ou para fazer vestibular, sabe, né, que às vezes é interessante a gente fazer um quadro resumo que ajuda, né,
no aprendizado ali, e depois até para você ensinar também fica mais fácil. Então, esse conserva o modelo aí das suas palavras exatamente para que Timóteo tivesse essa facilidade daquilo que ele aprendeu de Paulo, para depois ele ensinar ou passar para outros. Acho que ele fala, não sei se é nessa mesma epístola, ou se é na primeira. Não, é nessa mesma, no capítulo 2 aí mais na frente, verso 2. Capítulo 2, 2 Timóteo mesmo, Dal. Capítulo 2, verso 2. Aí você vai ver mais na frente, depois disso, ele fala assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Timóteo aprendeu de Paulo, Paulo ia ensinar a outros homens, né, fiéis também, idôneos, para também ensinarem a outros irmãos. Então, aí esse ministério aí, esse dom aí do ensino. Então, a gente vê, aí voltando lá no comentário de Brucense, lá, de Romanos e tal, aí você vê que ele fala aí, ó, tem a ver com expor a escritura em seu alcance e significado apropriados e feito de uma maneira ordenada, para que aqueles que a ouvem ou a leiam entendam a verdade. Então, essa de maneira ordenada inclui aquilo que Paulo, né, falou para Timóteo, né, fazer o modelo, né, guardar, conserva o modelo das suas palavras. Então, aquele modelo que foi passado por Paulo, ele teria que conservar e depois passar também para os outros ali. Então, também um ministério que exige assim esse cuidado, né? E tem irmãos realmente que a gente percebe, né, que o irmão tem esse dom de ensinar, porque ele tem esse cuidado de organizar, de deixar tudo, vamos dizer assim, passo a passo, e aí quando ele fala, quando ele ensina, né, quando ele exerce esse ministério, a gente consegue realmente ser edificados, aprender, né, com o ministério do irmão de ensino, né. Então, tem irmão que a gente percebe isso claramente. Então, vou ler mais esse aqui e a gente para, né? Exortação é um ministério espiritual da palavra de Deus que enfatiza alguma grande verdade de uma maneira prática e mais específico que a exortação mencionada na profecia. É mais específico que a exortação mencionada na profecia. Esse ponto aí ele tem a ver com o fato de que na profecia uma mesma palavra ela pode servir para um para edificação, essa mesma palavra para o outro para exortação e a mesma palavra para o outro para consolação. Porque o mesmo Espírito que abre a boca de uma pessoa para falar, ele também vai abrir o ouvido daquela pessoa que ele quer que ouça e vai aplicar essa palavra à necessidade daquela pessoa. Ou seja, a mente de Deus vai estar envolvida nisso, conforme o irmão falou antes. Então, é algo mais abrangente a profecia, né? Que vai pegar cada caso. Mas a exortação,
já é algo mais específico. A exortação realmente é uma verdade mais profunda da palavra. Muitas vezes a gente vê, e até eu já, irmãos usando de maneira errada essa palavra exortação, até eu já usei também muitas vezes no início, até saber, como que exortação fosse algo de tu estar corrigindo alguém. Não, aí seria admoestação, né? Exortação é um sentido de encorajamento. Tu está encorajando ou tu está sendo encorajado com algum assunto mais profundo da palavra, uma grande verdade, né? Às vezes pode nem ser tão profundo assim, mas é uma grande verdade, né? Que às vezes tu não estava enxergando ali. E, e trouxe esse, como o irmão mencionou atrás ali, despertou, né? Despertou o santo para aquela grande verdade. Eu sempre penso aqui, irmão, falando, né, que hoje é um dia, estamos no dia que precisamos muito ser exortados, viu? Despertados por causa dessa grande ruína que nós estamos vivendo, né? Porque muitas vezes o ensino, sabe, se a gente não está realmente focado nas coisas do Senhor, na verdade, o ensino talvez a gente não pegue tanto, mas a gente precisa sempre ser chamado assim, vamos dizer, atenção, né? Não é repreendido, corrigido, como o irmão está falando, não. Mas ser realmente despertado para a verdade, ser despertado até para isso que está acontecendo na cristandade, que muitos não conseguem enxergar. Aqui, irmão, já que não vai ter, não sei se algum irmão quer fazer alguma ressalva, explanar alguma coisa ainda aí, que a gente para aqui e deixa o restante para a próxima reunião, caso o Senhor permita. Ok, irmãos? Vamos lá, então.